dúvidas! Eren apenas perdeu porque ele não quis fazer de Mikasa sua Shih Tzu Haruwarado Domodomo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de Shingeki no Kyojin Attack on Titan, um vídeo em torno da obra onde irei falar pontos principais do que vem rolando, do que vem acontecendo, do desenrolar, seja da vitória forçada da aliança com o poder despertado Shonen do Armin, aliando-se a Zeke, fazendo com que ele fosse para seu lado, como iremos também falar do hate desnecessário que está ocorrendo na Gabi por conta do que ela fez no anime, que foi uma pura justiça. Você vai entender isso no vídeo. Para todo caso, meus queridos, são os pontos mais em alta, o que eu tô achando, o que eu tô sentindo, minha indignação, frustração, amor e esperança. Falta 2 capítulos, essa derrota que o Eren sofreu pode ser apenas uma linha temporal. Pode ser que ele consiga transmitir esses acontecimentos para o Eren Kid, e a partir desse momento o Eren Kid vai conseguir reverter tudo isso na próxima linha temporal, não cometendo os mesmos erros. Então fé que o Eren vence na próxima linha temporal, mesmo tendo perdido nessa, que foi a linha principal que a gente acompanhou durante anos. Fé que o Isayama vai fazer essas linhas temporais. Mas para todo caso, para você entender meu raciocínio, fica ligadinho no vídeo do início até o final, dá aquele like maroto, aquele compartilhamento, comenta aí o que você está achando, comente sobre a beleza da beldade da nossa amada Mikasa, que está arrasando. Eu sei, tem aquele hate, aquele ódio desnecessário no começo, mas você se acostuma com o design. Se você pegar o vídeo que eu reagi, digamos, a Shingeki logo quando foi anunciado a staff, eu tinha achado esquisito o design da Mikasa, mas após isso é questão de costume, você vai gostar da personagem porque ela não mudou nada, só foi design. Lembre-se, está num tempo de guerra, mas se você pegar outras artworks dela, você vai ver que ela tá muito bela nesse design que foi feito para ela. E não esqueçamos, pode ter aquela referência do cabelo, mas isso, para não se tornar muito repetitivo, eu não vou ficar dizendo em todo o vídeo praticamente. Mas para todo caso, só que um easter egg rapidamente, a Mikasa tá linda, tá uma beldade, e você consegue se acostumar com o design atual dela sim. Você pode não ter gostado, mas você gosta. Pra quem é fresco e tá achando que ela não ficou bonita, você não tem bom gosto. Tá aí meu comentário. Para todo caso, meus queridos, acredito que temos que começar, porque sério, triângulo amoroso envolvendo minha amada Mikasa, o desgraçado do Jean que devia ter morrido no lugar da Sasha, e nossa querida Pieck. Muitos vão falar, o que você fumou? Tá fumando mais que o Isayama pra shippar triângulo amoroso, meu querido senpai? Então, meu querido, se você for ver, por mais que ele não seja algo relacionado a chip, dá pra gente entender que deve vir uma interação gostosinha, uma interação bacana que gera chip. Se My Hero Academia os fãs shippam um poste com hidrante, por que eu não vou shippar, digamos, o Jean com a Pieck que salvou ela ali no campo de batalha? É interessante porque depois desse desenrolar eles podem virar amigos íntimos, e assim a Mikasa vai acabar muito bem sozinha, sem a mala do Jean, e assim eu fico feliz, porque eu só queria a Mikasa com o Eren, e já que ela não vai poder ficar talvez nessa linha temporal, é melhor que ela fique sozinha. Não duvido que o Isayama no Mitaki Uri vai. Sério, não duvido. Mas tomara que ela fique sozinha. Ou com o Eren num possível acontecimento. Vai que o desgraçado não morreu do nosso protagonista. Mas, para todo caso, é a primeira impressão, primeiro comentário. Agora vamos pro ponto principal, que é o ponto que você deve estar pensando. Fala logo, Haru, eu quero saber do Edo Tensei em Shingeki. Eu quero saber do protagonista forçado do Armin. Então, meu querido, eu vou dizer, esse foi o meu momento de maior frustração e revolta que eu tive no momento atual de Shingeki no Kyojin. Então, bora falar sobre esse ponto. Começando com o ponto que eu tô muito pistola. Vamos falar da carisma de protagonista que o Armin conseguiu herdar, mesmo não sendo protagonista. Esse desgraçado consegue conquistar o Zeke, além de vai pegar uma gostosa. Sério, que ódio do Armin. Esse moleque não conseguiu cumprir a expectativa que o Armin colocou, e mesmo assim tá saindo da melhor forma possível no final da obra. Porque, meus queridos, começando pra você ter um raciocínio aqui do que eu estou querendo lhe dizer e lhe mostrar. A gente viu que os 9 titãs voltam, o nosso querido Eren tá imperando, ninguém tem chance contra ele, é algo forçado, foi um Edo Tensei que a gente coloca na conta do hack do fundador, mas pra quem já conseguiu transcender a linha temporal, fazendo com que o seu irmão conhecesse o seu Oyadi e conseguisse conversar, a gente até aceita os titãs voltarem, não é mesmo? Porém, a gente aceita o corpos estarem sob o controle do Eren, não as almas voltarem. Porque, eu vou ser honesto, eu fiquei revoltado, gente, porque a gente vê que o Zeke conseguiu ter contato através do caminho de Eridia, dos caminhos ali, envolvendo a Ymir, falando que foi vontade dela, alguma coisa assim, e daí eles pedem o apoio do pessoal, e daí o pessoal consegue voltar no corpo do Titãs por um momento, para daí ajudar ali a aliança. Me desculpa, mas isso é forçado, isso é uma forma de mostrar que a aliança não tinha formas de ganhar do Eren. Isso é muito forçado, é algo irreal. O Isayama fez um estilo de final à la Madara, que foi derrotado por uma coisa muito besta. Isso acontece pro Eren, que foi morto por uma forma muito besta, aparentemente, foi derrotado, porque é forçado. A gente até conseguia compreender. Ok, o protagonista conseguiu fazer isso com o hack, ele trouxe. Mas aí eles vão e me colocam a alma dos titãs voltando ali
sob algum controle para eles salvarem, me desculpa, mas eu fiquei muito pistola, porque a gente vê lá que o Zeke tá falando com o pessoal, pedindo apoio, a gente vê que o Armin diz: meu querido companheiro do extinto esquadrão de suicidas Bertoldo, meu querido companheiro que eu herdei a habilidade, meu querido companheiro que eu herdei as memórias, meu querido companheiro que eu irei herdar a mulher, eu peço seu apoio para o futuro, aonde eu posso ficar com Anne, me conceda essa chance. E daí a gente vê o que aconteceu. Meu Deus, aquilo ali foi muito forçado, aquilo ali fez com que eu ficasse pistola de uma maneira totalmente nova. E o que mais me irrita nessa história toda é que é algo meio irreal, a forma como eles falam, eles pegam no emocional para fazer com que esse plano ocorresse, e isso de certa maneira me irrita um pouco. Me deixa frustrado, porque não era algo que eu queria e desejava. Eu nunca esperava que o Isayama ia fazer isso. E por isso eu reafirmo, a aliança não teria chances. A gente viu tudo que estava ocorrendo. Por isso que eu fico um pouco decepcionado. Eu vou dizer uma visão de como poderia ter sido de uma forma melhorada. Eu acredito que os detentores dos 9 titãs poderiam ter voltado. Porém, para cessar os movimentos dos titãs que estavam agindo sob o controle do fundador. O que eu quero dizer com isso? Digamos que o Colossal ia parar, ia desaparecer ou ia cair. Digamos que o Gariado também iria parar os movimentos. Então, eu diria que assim, eles já teriam uma certa vantagem. Digamos que os 9 titãs não iriam mais fazer nenhum tipo de movimento. Assim, eu até conseguiria aceitar. Mas a partir do momento que você me coloca que eles conseguiram voltar para o plano onde eles haviam sido mortos para impedir os outros titãs que estavam acabando com seus colegas e companheiros, isso me irrita e estraga um pouco a experiência. Já se cessasse os movimentos dos 9 titãs, eu não veria problema, porque facilitaria muito a maneira com que eles poderiam chegar até o Eren, por exemplo, e ainda teria muito perdas, mas seria uma maneira natural para quem já matou vários personagens ao longo das temporadas. Então, se você seguir o caminho trágico, vá até o final, meu querido autor. E, infelizmente, o Isayama poderia ter feito isso. Digamos que as almas dos titãs voltariam apenas para cessar os movimentos. Assim, digamos que poderia fazer uma coisa muito forçada, uma nação chega lá independente, misteriosa, que a gente nunca conheceu, taca uma arma anti-titã para os movimentos, ajuda a aliança, e assim a gente veria daí todo mundo continuar o plano. O Zeke aparece, porque isso até fica natural, porque ele foi tocado pelas memórias, pelo discurso, pelas palavras do Armin. Assim o Levi corta ele e a gente vê o Jean chegando lá, porém a Pieck daí sofre alguma coisa, talvez seja morta, ou fique entre a vida e a morte, porque daí ela se sacrificou ali pro Jean e até o Eren. Então, sério, gente, eu acredito que talvez seria muito melhor pra atmosfera de Shingeki no Kyojin, deveria ter acontecido dessa maneira, na minha opinião, ao meu ver. E acredito que agora a gente vai falar de um assunto muito sério, muito importante, que é a nossa querida Gabi, por conta de que ela é muito injustiçada, ainda mais agora pelo povo do anime, e eu quero que vocês tenham um raciocínio, até pra quem ainda odeia ela, mesmo acompanhando o mangá. Ela é uma personagem que tem camadas de desenvolvimento, ela é uma criança, e a partir desse momento, eu quero que vocês entendam que em termos de desenvolvimento de personagem, ela só parte para o protagonista da obra, nosso querido Eren Yeager, porque ela apresenta a melhor desenvoltura e amadurecimento, ainda mais para a sua idade. Ela tem, querendo ou não, digamos que a habilidade da Anne, a beleza da Sasha, e tem, digamos que o espírito tapado de combate da nossa amada Mikasa. Então, quando você percebe isso, não tem como. Ela herdou Sasha, Mikasa e Anne, tudo em beleza, habilidade, astutez. Você pensa, caraca, Farrakhan foi o MVP, porque quando essa garota crescer, praticamente ela vai ser a beldade de Shingeki no Kyojin. Então, sério, gente, sendo honesto, eu acho que ela é muito injustiçada pelo ato que ela fez com a Sasha, né? A morte que ocorreu. Porém, eu quero que vocês entendam um ponto muito interessante e relevante. Ela fez isso porque ela segue o mantra. Ela perdeu pessoas que lhe eram importantes. A Sasha mereceu a morte a partir do momento que ela sentiu pena, por mais que fosse uma criança. Desse momento em diante, ela pagou as consequências de suas atitudes. Querendo ou não, naquele momento, a gente consegue entender o lado da Gabi, que viu companheiros serem mortos, estavam no campo de batalha. Não importa se os Marianos haviam feito aquilo para Erida e Erida estava retalhando. Eu estou visando aqui o sentimento da Gabi, que ainda estava fora de tudo isso, estava sofrendo uma lavagem cerebral, onde ela tentava seguir o caminho que Marley impôs sobre os Eridianos para uma maneira que ela se orgulhasse do que ela iria fazer. Então, desse momento em diante, ela conhece o inferno praticamente no tempo atual, onde ela reconhece seus erros, suas falhas e melhora demais. Então não tem como, a Gabi a gente sente pena, mas a gente a admira por tudo que ela fez, construiu e seu desenvolvimento. Então eu acho muito injusto as pessoas quiserem praticamente matar, crucificar essa garota
por uma atitude que ela fez, sendo que foi uma consequência de um ato que a Sasha não cometeu. Se ela sentiu pena, o problema não é da Gabi. A Gabi fez o que ela achou que era certo, afinal a Sasha havia matado companheiros. E não me vem falar que foi culpa do Eren, porque o Eren pode ser culpado de tudo isso, mas não coloque a culpa de quem foi morto pela mão de outras pessoas. Esse é o ponto principal. O Eren orquestrou desde o início, mas as mortes que Jean, Connie, Sasha atiraram, isso não foi do Eren. Foram eles que fizeram. O Eren só incitou e eles seguiram esse caminho. Isso é um fato e deve ser exaltado. Sem dúvidas, um excelente momento para Shingeki no Kyojin que eu desejava exaltar e conversar com vocês, seja o momento atual do anime para os momentos finais do mangá. Eu acho que Attack on Titan ainda pode ser considerado um clássico dependendo da forma como for feito o final. Eu acho que a questão do Eren se transformar em um dos melhores protagonistas dos animes é alvo de elogios. As camadas de desenvolvimento que a gente via seu psicológico na sua juventude, nas temporadas anteriores, para o momento que ele decide tomar atitudes, orquestra planos e não importa a decisão que os outros teriam, ele vai fazer da sua maneira, é interessante. Não tem como, o Eren visou, digamos, escolhas, ele visou vidas, e isso que é interessante, isso que gera uma possível química com a Historia, porque é interessante, afinal, por mais que muitas pessoas não shippem como eu, é errado não dizer que ele pegou o título de comedor de casadas, entendedores entenderão. Então é interessante porque tudo foi de uma maneira muito bem feita, ele teve um apreço por sua companheira, ou até mesmo sua parceira relacionada aos sentidos amorosos, que ele tenha nutrido algo, mas é interessante, meus queridos, que o Eren, digamos que ele deseja liberdade, e acontece que quem tentar tirar sua liberdade, ele não irá pensar duas vezes, ele irá fazer um ato de retaliação. É interessante, ele estava visando sua proteção, iria acabar com seus companheiros se fossem necessários, mesmo considerando liberdade a eles, porque ele poderia ter anulado o poder de transformação de titãs, e ele não fez isso. Então é interessante porque o Eren deixou, digamos, para os seus amigos uma esperança para que eles pudessem sobreviver, e eles foram hipócritas no que eles estavam fazendo, porque eles visaram querer proteger o mundo para que não houvesse mais destruição do que metade do mundo já aconteceu através do rugido da terra. É interessante isso porque eles não tinham escolhas, eles nunca fizeram um plano bem arquitetado, não tinha soluções, como o próprio Armin disse várias vezes, a própria Hanji, e acontece que mesmo assim eles decidem proteger o mundo, mesmo sabendo que pode vir várias consequências. Afinal, a gente viu a guerra, o atrito que rolou nos capítulos anteriores entre os Marlianos e os Heredianos, que ainda ocorreu os problemas, mesmo o Eren chegando quase para avisar eles. Então é interessante porque esse tipo de hipocrisia é algo que irrita. Por exemplo, a gente vai ver um monte de encrenca. Acontece que eu ainda continuo visado do lado do Eren, por mais que seja atitudes temíveis, assustadoras do que eu estou falando, mas não tem como. Quando você percebe tudo isso, ele estava visando sua liberdade, e ele não teria liberdade se ele não cometesse esse ato para amedrontar as outras nações, o que faria com que ganhasse tempo para que eles pudessem ter uma possível relação, gerando ódio apenas do Eren. E acontece que os seus companheiros, ao invés de apoiá-lo, não quiseram fazer isso. E o que me deixa mais chateado, porque para o plano do Eren ter sido mais bacana e mais bem estruturado, eu gostaria de ter visto algum personagem ao seu lado, algum personagem querido, como a Mikasa, por exemplo. Eu acho que o Armin não precisava, o Armin tinha que ocupar a posição que ele estava fazendo, porque ele virou capitão, digamos que de todos os esquadrões, ele poderia mandar no Levi. Então eu até acho isso legal, como a Hanji diz, você pode mandar que ele vai ter que obedecer, e isso foi engraçado, mas o que me deixa chateado é esse tipo de cena. Por exemplo, eu queria ter visto a Mikasa ocupar um lugar de parceira do Eren, e no fim ela foi uma personagem que apenas era obcecada para personagem manipulada no final. E isso é triste, é decepcionante. É a minha wife favorita, e ver o estado que ela sofreu até o final é muito trágico, é de gerar decepção com ela. Já a Annie foi uma personagem muito interessante, a forma como ela se desenrolou por conta da sua personalidade e das suas atitudes. Então não tem como, o Isayama não quis fazer a Mikasa ficar ao lado do Eren, porque pode dar a posição, o Eren não quis isso, visando o bem dela, mas seria muito melhor se ele tivesse pego ela pra ficar ao seu lado, visando o plot dela. Pelo menos é o que eu acho, é minha opinião. Estou sendo sincero com vocês, não tem como. Porque se aparentemente o Eren morrer junto com o Reiner no próximo capítulo, a gente poderia ver junto daí a morte da Mikasa ter ocorrido. E agora que ela tá do lado da aliança, não faz sentido. Então praticamente se a Mikasa ficar lá, digamos que com a terra dela, sendo uma das líderes, vai ser algo muito sem graça. Mas eu ainda tenho esperança para que seja apenas uma linha temporal de vários acontecimentos que o Eren vislumbrou. Pelo menos é o que eu quero acreditar. Já que teve tanto hack, pelo amor de Deus, cria esse hack também, Isayama Sensei. Mas, para todo caso, acredito que era isso.
eu dou um elogio ainda pra uma cena do anime, que foi a cena que eles fazem acontecimentos de anos atrás, dos 3 anos, onde o Eren tá falando tudo que eles devem fazer do rugido da terra e dá o tiro lá da pistola dele, e acontece que nisso reverte o tiro indo na Sasha, como se as suas escolhas revertessem tiros que podem ir em seus companheiros. A forma como a animação, o Estúdio Mapa administrou esse enquadramento, essa cena, esse momento de transição é alvo de elogios. Eu gostei bastante, mas acredito que a partir disso, praticamente eu exaltei tudo que eu queria falar sobre Shingeki no Kyojin no momento atual. Acredito que tem muita coisa ainda pra gente falar de Shingeki no Kyojin logo logo. Então, de momento, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Shingeki no Kyojin. Mata na